Fernanda, bem-vinda mais uma vez a esta casa. Seja muito bem acolhida. Uma ótima palestra. Vou ficar com isso por enquanto hoje. Tá ligado? Queridos, boa. Estão bem? Lancharam direitinho? Estão fortinhos para aguentar mais uma parte da jornada? Porque a gente não pode... Anete Guimarães nos adverte, né? As necessidades físicas são feitas para a gente ir esquecendo algumas coisas, né? E aí, se a gente tiver com necessidade física na hora de assistir uma palestra, fica difícil. Então, assim, não dá para ficar com vontade de ir ao banheiro, fazer xixi, não dá para ficar com vontade de comer, tem que estar satisfeito, né? Necessidades básicas, elas têm que estar satisfeitas. E eu espero que vocês estejam verdadeiramente satisfeitos e tranquilos, para que a gente possa... Hoje ficou escuro esse trem aqui, não ficou não? Que isso, eu não estou vendo a carinha do povo mais, que isso, sumiu todo mundo. É importante que a gente esteja verdadeiramente bem, para que a gente possa falar das nossas dificuldades, né? A gente fala das nossas alegrias muito facilmente no Instagram, no Facebook, né? Até no status do WhatsApp, ou até mesmo para os amigos e para algumas pessoas que a gente deseja que saibam o que a gente está fazendo, no inbox. Mas, para falar de coisas difíceis, a gente precisa estar acolhido. Precisa de ser alguém que esteja do nosso lado, nos respeitando. É preciso que a gente esteja ao lado de quem aceite a gente verdadeiramente, irrestritamente, como a gente é. Não dá para se abrir para falar de sombrinha, de coisa errada, de coisa ruim, de coisa difícil, se a gente não tiver à vontade. E eu espero verdadeiramente que vocês estejam à vontade. Porque quando me deram esse tema, eu falei assim, bom, ótimo, tem uma família do CETESP esse ano, né? Minha praia. A gente fala com a mãozinha nas costas já. Mas eu olhei, filhos. Eu assim, eita. Eu não sei vocês, mas eu acho que esse negócio de filho é um desafio meio complicado para quase todo mundo, né? Quem aqui concorda comigo? Quem aqui acha que eu estou muito fracote, que eu estou boba, que filho é um troço relax e fácil de resolver em qualquer época da humanidade? Uai, teve uma turma que ficou no limbo. Teve uma turma que levantou, falou que era difícil, teve outra que ficou com a mãozinha para baixo. E na hora que eu falei que era fácil, não levantou? Bom, tímidos, ok. Respeitemos também, né? Porque, às vezes a gente acha, dada uma herança do que foi feito conosco, que era simples. Era só fazer tudo aquilo que a gente queria que fosse feito e nossos pais não fizeram. Não era assim que a gente pensava? Quando a gente era adolescente, a gente falava assim, deixe estar. Deixe estar que quando eu for mãe, eu for pai, esse negócio eu vou fazer direitinho. Eu me lembro até da história do plantador de milho, que fez uma negociação com Deus. Vocês conhecem essa história? O plantador de milhos estava revoltado com as
manifestações da natureza. E a desorganização climática que estava fazendo com que a plantação dele não desse tanto quanto ele achava que poderia, se a quantidade de chuva, a quantidade de sol, a quantidade de vento fosse um pouco mais proporcional. E aí ele, numa das suas orações, indignado, preocupado, falou assim: Deus, deixa eu tomar conta desse negócio só por um ano, só por uma colheita, só o período de eu plantar e colher, para você ver como que faz esse negócio. Atrevido não, né? Só um pouquinho. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, favoreceu que ele tentasse, como um bom pai, que fala assim: ok, vá caminhando, eu estou aqui. E assim ele fez, controlou sol, controlou chuva, depois de que plantou aquele monte de milho. E aí, ele, quando chegou, né, com aquela plantação vistosa, ele chamou Deus para a colheita. E parecia que ia ser um estouro. E assim fez a colheita. Foi lá, manualmente, começou a abrir cuidadosamente, cheio de cerimônia, aquela primeira espiga. E aí ficou meio ressabiado, falou assim: gente, não deu muito bago não. O que será que aconteceu? Ah, mas não, as outras estão tudo uma beleza, pode olhar. E assim lá foi, uma a uma, e aos poucos ele foi ficando desesperado. E não tinha dado muita coisa não. E Deus, com toda a sua misericórdia e amor por aquele filho que estava ali envergonhado, chateado, por ter errado diante do Todo-Poderoso, ele falou assim: não preocupa, agora você sabe. É preciso chuva, é preciso sol, é preciso vento, mas não em condições previstas. É preciso que as intempéries venham. É preciso que o desafio te faculte força, porque senão os bagos não se fortalecem, não se formam. E assim é com todos nós. E quando a gente era adolescente, a gente falou assim: a gente dá conta. Eu chego lá e eu vou, arrasar. Só vai dar eu. Vou ensinar todo mundo a fazer esse negócio. Até virei psicóloga para ver se ensinava para o povo fazer o trem. Aí, filhinho, chega, né? Aí nasce tá ali, mais bonitinho. Filhinho de mamãe, assim na frente de todo mundo, é uma coisa de louco, de lindo, igual eu. Na frente dos outros, que delícia. Todo mundo quer levar para casa. Aí, assim, fala com ele, fala com meu marido, nem tanto, mas quando chega com toda a expectativa e amor, que a gente fica louco. Eu era doida para ser mãe desde sempre. Eu acho que eu não lembro um momento da minha vida que eu tenha pensado: não vou ter filhos. Não, nunca. Nunca. Em todo momento eu achava que eu tinha que ter pelo menos 4. Tive 3. Tem um erro de cálculo que eu ainda vou resolver nessa encarnação. Quando chega, é o que Ricardo estava falando, chega uns negócios diferentes, né? Não é aquele negócio que a gente tinha visto antes, não é igual a gente era, não. A gente fala assim: agora, José, como é que faz agora, que eu não sei, que agora é diferente. Como que a gente faz? Se eu estava me preparando para fazer uma coisa, agora eu tenho que fazer, deve ser outra, porque não está dando certo tudo que eu estou fazendo. Não há teoria que comporte nua e cruamente, sem que façamos muitas interligações entre várias ideias, que dê conta dos desafios que nós temos no dia a dia. Porque são desafios da ordem do sentimento.
São desafios da ordem do desejo. São desafios da ordem das nossas personalidades, que estão aí há várias e várias gerações, se colocando novamente em caras a tapas, para ver se agora responde direito esse negócio. Estamos aí há muito tempo tentando ser alguma coisa. E hoje, enquanto espíritas ou espiritualistas, tentando ser alguma coisa melhor. Porque antes a gente queria ser outra coisa, né? A gente queria, sim, aparecer mais um pouquinho, ganhar mais um pouquinho. Agora a gente está também querendo aparecer mais um pouquinho, ganhar mais um pouquinho, mas a gente também quer ser mais bacaninha um pouquinho, porque a gente já entendeu que por algumas vias a gente até ganha, é visto, porém, o resultado é de curto prazo. E a gente cai de novo. Estamos aí, nesse momento, e é nessa perspectiva que eu quero começar a minha palestra, tendo que observar que somos seres humanos, enquanto seres humanos, seres envolvidos em muitos papéis. Nós somos mães, pais, filhos e filhas, nós somos profissionais, nós somos donos de alguns negócios ou subordinados em alguns aspectos. Nós somos amigos, nós somos vizinhos, nós somos colaboradores dentro da sociedade, nós somos um espírito imortal que já tem uma religiosidade e está dentro de comunidades religiosas, tentando oferecer um pouco da sua mão de obra ou captar um pouco mais de informação. Nós somos mulheres e homens, maridos, esposas. Nós somos seres humanos muito complexos, carregados e dotados de muitas expectativas e possibilidades. E, para tanto, quando nós vamos ocupar um papel, que no caso da nossa discussão de hoje, é o nosso papel de pais e mães, nós não podemos deixar de entender e pôr em perspectiva que nós somos muito mais coisas. Que não dá para recortar a vida e falar assim, agora eu vou ser mãe. Acabou o mundo. Quando o menino nasce, a gente fica meio assim, né? A gente estava com o rei na barriga, quando ele sai, a gente acha que só tem que servir e ponto, né? Marido, coitado. A vista para ele fica meia boca, né? Tem gente que não. Eu conheço pessoas que não, que ficam apaixonadas do mesmo tanto, e a vida que segue. E com 6 meses já está grávida de novo, e está tudo bem. Mas é exceção. Vamos combinar que não é muito. A maioria de nós, na época da gestação, fica mais querendo toca, e depois fica segurando a cria para ninguém mexer. Quando a casa chega, a sogra chega, então, misericórdia, lá vem aquela mulher querer colocar aquelas coisas que é lá da casa dela, aqui na minha casa, gente. Como que nós vamos fazer isso agora, né? E essa expectativa de várias ideias que vão entrando na nossa casa, desde o dia que o nosso primeiro filho nasce. Todas aqui passaram por essa experiência, e alguns rapazes também perceberam e sentiram o drama. Outros que são mais desligados não viram, não. Mas tem os mais espertinhos que está mais... Tem o seu lado ânima, o seu lado feminino mais atento, mais aguçado.
já perceberam também que a gente fica meio bombardeado por um monte de não, faz isso, faz aquilo outro. E a labuta já começa aí, né? Fala assim, gente, mas o filho não é meu. Eu fui trabalhar na cidade de Perdigão, hoje atualmente moro na cidade de Perdigão. E dos meus primeiros atendimentos dentro do setor público, na área de família, uma senhorinha, de uns quase 70 anos, num atendimento sobre o neto dela, chegou para mim e falou assim, Fernanda, tem hora que eu preocupo, mas tem hora que eu não preocupo não, porque assim, pé de galinha não mata pinto. Tá tudo bem. Tem hora tinha hora que eu desesperava, tem hora que eu desespero com a minha filha, mas eu sei que ela vai dar conta, porque pé de galinha não mata pinto. Mas na hora que nasceu, eu não sabia disso. E aí eu fiquei meio apavorada com tudo. Ó, vamos ver se passa, né, gente? Com tudo que chegou até mim. Porque naquela época, eu ainda não entendi algo que hoje faz todo sentido para mim e que eu gostaria de convidar vocês a olhar com muita atenção para isso. Nós, em geral, chegamos aos nossos casamentos, aos nossos relacionamentos, que às vezes a gente ganha o filho antes de entrar para casa, né? Ou então já vai com a barriguinha e tudo, não importa em que momento for. É importante que quando a gente junte com uma outra pessoa, a gente pense. É uma outra família que vem aqui. Tem duas famílias que estão se misturando. Eu quero que seja de um jeito. Ele quer que seja de outro. Ele acha que tem que liberar tal coisa e prender tal coisa. Eu acho o contrário, meu Deus, como é que nós vamos fazer? E isso são mínimas as coisas com relação ao processo educativo, mas são aqueles alfinetes da agulha que fala no Evangelho, do dia a dia, que vão se transformando em muitas coisas que vão nos distanciando da pessoa que a gente escolheu, que na espiritualidade a gente resolveu que viria, que vai nos afastando daquele que se comprometeu conosco de auxiliar aquelas almas que viriam. A gente vai distanciando porque a gente, infelizmente, ainda é muito ego, né? Mas eu gosto, é assim. Não, mas eu aprendi, foi desse jeito. Mas nem sabe por que aprendeu que é assim? E eu gosto sempre de lembrar uma outra historinha, que um casal, eles estavam ainda de lua de mel, ainda, nos primeiros meses de casado, aquela coisa, né? Onde o amor contagia a casa inteira, que é benzinho para lá, benzinho para cá, e abraça na hora que está fazendo comida, e abraça quando está na cama, e abraça quando está no sofá, e abraça quando chega, e abraça quando sai, e beija, é aquela coisa toda. Tem gente que já tem mais tempo de casado que olha aquilo e fala assim, meu Deus. Mal sabe que isso passa, né, gente? Mas passa porque a gente deixa, né? Porque a gente é mais bobo e deixa essas coisas boas da vida passar. Nessa fase, eles resolveram receber uns amigos na casa deles para um jantar. E ela resolveu fazer o peixe da receita de família, que vinha de gerações em gerações, acompanhando. Todas as mulheres faziam aquele prato e eram muito elogiadas, porque era um peixe muito saboroso. E aí ela falou, vou fazer o peixe. Ele não tinha comido ainda, beleza? Foi. Fez o peixe, chegou o povo, sentaram à mesa, ela serviu. Ele olhou para aquele trem, assim, uai. O trem não tinha nem rabo e nem cabeça. Ele olhou para aquele trem, mas eu gostava tanto de chupar a cabeça do peixe, os olhinhos e tal.
Como é que vai ser, Jesus? Se eu lembro do meu pai comendo peixe lá na beirada da praia, até hoje. Não deixava sobrar nada, comia tudo. A gente ficava lá, vamos embora, pai. Não, peraí, só mais um pouquinho. Mas ele era desses. E queria a cabeça do peixe. Que ele achava que era gostoso. Olha lá, a outra ali já está, é bom mesmo. Tem gente que gosta, né? Fazer o quê? Tem gente que gosta de osso, tem gente que gosta de carninha, né? Cada um gosta de um tanto. E aí ele comeu, passou aquilo, que eu não ia falar nada, na frente dos amigos, porque recém-casado não é de desfazer do outro na frente das pessoas, né? Quando a gente está apaixonado, a gente admira a pessoa, a gente está encantado com a pessoa, a gente não desfaz dela na frente dos outros. Depois de uns tempos, acontece essa palhaçada. É outra coisa que não devia acontecer. Vão anotando aí as regrinhas para continuar casado. Porque é difícil, viu? Eu sei disso. Vamos lá. E aí, ele foi e acabou, todo mundo foi embora. Ele chegou assim, ô bem, você desculpa eu falar, seu peixe estava maravilhoso, todo mundo gostou e tudo, mas eu não posso deixar de te perguntar, porque para mim foi assim um choque. Por que a cabeça do peixe e o rabo foram jogados fora? Não vi, fui lá dentro, procurei, achei que você tinha tirado só para o prato ficar mais bonito, ou achando que as pessoas não iam gostar daquela parte e tal. Eu não, joguei fora. A gente não faz isso, né? Essa receita não tem cabeça e rabo. Aí, ele falou assim, mas por quê? Uai, mas não sei não, minha mãe que passou essa receita, vamos perguntar para ela? Vamos, fomos na mãe. Para encurtar a história, a mãe não sabia, não. Falou assim, mas usa esse negócio? Tem gente que come rabo e peixe de peixe, rabo e cabeça de peixe? Sabia, não. Vou perguntar para minha mãe. Graças a Deus, a velhinha estava viva ainda. Lúcida. Lembrando, não estava com Alzheimer. Mas mesmo se tivesse, ela lembrava do que tinha sido longe, né? Mas aí foram perguntar, o que foi que aconteceu, minha querida? Elas, as duas com a cara assim, estranha, né? Aí ela foi e perguntou, assim, mas o que foi? O que vocês querem? Não, assim, se era desculpa a gente perguntar, né? Porque assim, gente mais idosa pode ficar ressentido, magoado, alguma coisa assim, né? Elas foram cheias de dedo para perguntar. Mas por que a gente não usa a cabeça e o rabo do peixe para fazer aquele peixe tão gostoso que a senhora ensinou para a gente? Ah, minha filha, isso é uma longa história. Eu aprendi isso vendo minha mãe fazer. Mas a gente descobriu da pior forma possível. Porque o negócio foi o seguinte, a gente assava o peixe numa telha, com folha de bananeira para embrulhar. E se a gente deixasse o rabo e a cabeça, queimava no forno a lenha e empicheava o peixe todo, não tinha jeito de comer depois. Hoje a gente tem umas assadeiras para todo tipo, né? De peixe. Por que a gente precisa jogar o rabo e a cabeça fora? E assim, nós fazemos muito e muito. Pegamos as nossas histórias, as histórias dos nossos antepassados, somos leais às histórias das nossas famílias, somos verdadeiramente, em alguns aspectos, muito obedientes. Em alguns momentos, alguns passam pela fase da adolescência meio rebelde, falando que comigo não vai acontecer. Mas quando chega na hora deles, quando chega na hora da gente dizer o não, quando chega na hora da gente dizer está errado, a gente só lembra do quê? Do que fizeram com a gente. A primeira é porque a gente é bobo, né? A gente acha que aprendeu de viver. A gente, na hora, teve ideias que, na época, pareciam perfeitas. Mas, aos poucos, a gente vai fazer, acho que isso aí não vai dar certo, não. Até tenta uma vez para poder não dizer que tentou, para não dizer que sua ideia estava completamente fora de lógica. Mas, em geral, o que acontece conosco é que a maioria de nós volta a fazer muito do que os nossos pais faziam na hora do desespero e do reflexo.
como nos ensina Emmanuel no Pensamento e Vida. Nós apenas refletimos com o que a gente já tem lá dentro. Na hora do impulso, na hora que o negócio assusta na gente, a gente quer reagir. A gente não foi muito ensinado a fazer devagarzinho, a parar para pensar. Lá em casa eu falo o seguinte, eles perguntam, pode? Eu falo assim, peraí que eu vou pensar. Depois de muito tempo, é lógico, né? Já fiz umas bobagens para poder chegar nesse ponto de entender que a gente tinha que trazer essa frase primeiro. Na verdade, e eu já disse isso lá em casa, eu vou parar para pensar, é porque eu não sei realmente. Eu não tenho ideia nenhuma do que eu vou fazer. Por quê? A primeira ideia que vem, às vezes é minha, às vezes não é. Às vezes é boa, às vezes não é tão boa. Então a gente tem que pensar. Nós somos seres humanos. Se não pensar, se a gente não usar o dispositivo que nos foi dado, de raciocinar sobre alguma coisa, dá errado. E para isso, eu trouxe algumas ideias aqui. Não tenho uma cabeça assim tão boa, que lembra as passagens e fala elas decorada. E aí, eu tenho que trazer escrito para vocês lerem junto comigo, para não dizer que eu estou falando bobagem. E é uma outra coisa que eu sempre falo. Não acreditem em nada que eu falar. Não acredita. É uma advertência. Não acreditem em nada que eu falar. Porque se nós fizéssemos isso, a gente estaria sendo um pouco mais coerente, tendo um pouco mais de bom senso, como nos dizia Kardec. Você pode até estar rejeitando 99 verdades, mas não aceita a mentira, não, pelo amor de Deus. Então, não acreditem no que eu estou falando. E, por favor, procurem as fontes que eu citar, que eu acho, pelo menos, né, dentro do meu pequeno achismo, que essas pessoas estão preparadas para falar de coisas importantes para nós. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 385, que na verdade vai falar de adolescência, mas fala mais da infância do que da adolescência. Está dando para vocês entenderem o que está escrito ali? Não, eu vou ler de todo jeito, tá bom? Eu vou ler. Primeiro vamos, filhos, quem ama, educa, né? O pessoal pegou um pouquinho emprestado do Samitiba, né? O quem ama, educa, mas na verdade nós não ficamos presos à proposta dele, por mais que o trabalho dele nos esteja aí na minha colcha de retalhos, né? As crianças são os seres que Deus nos manda a novas existências. Por que eu falei nos manda e não usei o que está lá, que não tem nos? Porque foi com endereço, filho. Ele não manda assim, aleatório, com a cegonha, assim, não, entendeu? Ele manda para você. Você disse, em algum momento, por fazer ou por falar mesmo, consciente ou inconsciente, você provocou isso. Não foi um ato de leviandade da natureza que chegou aquela criatura de Deus na sua porta. Seja pelas vias naturais da reencarnação, seja pelas vias um pouco obscuras pelas quais aquelas crianças chegam às nossas mãos e nos trazem grandes aprendizados. Então, nos manda, eu faço o adendo. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência, ainda quando se trata de uma criança de maus pendores,
cobre-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade moral real, faço o adendo, com relação ao que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser, e se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Bom, nossos filhos vieram para nós, vindos de outras experiências, de outros momentos reencarnatórios, onde a gente não sabe muito bem quem errou primeiro, quem fez a confusão primeiro, mas nós temos um desajuste no relacionamento, que gera com que ela, estando no plano espiritual, às vezes sejam nossos obsessores, que vem para ver se a gente arruma. Outros vêm missionariamente para ver se dá um jeito na gente. Mas o mais importante é que eles vêm para nós. Independente de serem espíritos evoluídos, independente de serem espíritos ainda muito endurecidos, são os filhos que vêm para nós, porque nós temos condições de orientá-los no processo evolutivo deles para essa encarnação, porque nós damos conta de organizar um pouco mais o sentido que ele gerava para a vida dele. Porque a gente às vezes fica preso, como no título, à questão do amor, e quando a gente lê esse texto, a gente muito se apega, assim, a gente tem que se amar. E é extremamente importante que a gente tenha isso bem em foco. Porém, é preciso que a gente entenda que, para além de aprender a nos amar, eu e meu marido temos a condição total de orientá-los. Ah, Fernanda, mas a gente não é espírito falho, tudo é... Claro, mas você acha que eles vêm resolver tudo numa encarnação? Você acha que os filhos que vêm para você são filhos saídos na natureza, que não fizeram nada, que não tem evolução nenhuma, que vão resolver tudo que tem para resolver numa única encarnação? Não, eles têm que resolver uma coisinha, às vezes, uma coisa, duas. A gente não vem com uma mala cheia de desafios. A gente tem pequenos desafios para conseguir, né? É uma regra da administração, a gente tem um problemão e tem um monte de probleminha, né? E a gente vai devagar pelos pequenos até chegar no grande. Mas, na verdade, não são muitos desafios. Em geral, nós temos um grande desafio na nossa vida, alguns mais ou menos, que estão, às vezes, multiplicados em muitas pessoas, em muitos lugares. Mas nós não viemos para resolver eras geológicas numa encarnação. Nós viemos para verdadeiramente resolver pequenas coisas. Então, nós damos conta. Esse é um princípio importante que a gente tem que chegar à conclusão. Que Deus não ia botar a gente em situação que não desse conta de responder. E ainda falando, na questão 385, ele ainda põe assim, lá mais para frente, é uma resposta grande com uma nota grande. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis ao conselho da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever
que Deus impôs aos pais missão sagrada de que terão que dar conta. A gente lê isso aqui e fala assim, esses espíritos não atualizaram o livro dos espíritos. Esses espíritos não estão lá em casa para ver. Quem disse que tem criança dócil? Quem disse que eles escutam a gente falar? A gente fala. Aí daqui a pouco, no outro dia, você está fazendo de novo. A gente falou que não pode escrever na parede, escreve de novo. A gente fala que não pode bater no irmãozinho, ele está batendo de novo. A gente fala... Isso, as pequenas coisas, né? Eu vou pegar leve. Quando a gente vai olhar direitinho, a gente pensa, bom, Deus não fez nada errado. E realmente, até os 7 anos, todas as crianças são dotadas de uma maleabilidade maior porque não estão ainda tão ligadas às suas mazelas. Já aparece, não tenha dúvida, que aparece algumas coisas. Mas, na verdade, eu não botei aqui, não, gente. Na verdade, está lá, dentro do Evangelho, dizendo, né? Que quando a gente está no berço, vendo aquele bebezinho, a gente já pode observar as suas tendências. Só que a gente tem tempo para olhar isso? Você tem tempo de olhar isso? Bom, aquele ali não me deu esse tempo, não. Era 20 minutos dormindo e o resto acordado. Eu não tive esse tempo, não. A outra era 1h40 mamando, 20 minutos dormindo. Então, também não tive muito prazo para ver muita coisa. No terceiro, raliou o negócio, melhorou. Tanto é que, assim, esse eu conheço mais um pouquinho. Mais rápido, conheci mais rápido. E a gente volta a trabalhar, tem menos tempo ainda. Quais as mulheres daqui que não trabalham ou não trabalharam no momento da infância menor dos filhos? Fora. Meu Deus, meu povo tem um preconceito com isso. Não, filha. A gente trabalha fora, também trabalha dentro. Pode ficar tranquilo. Trabalha fora, ok. Bênção de Deus que vocês conseguiram, porque tiveram uma grande oportunidade de ver de perto, com mais prazo, com mais tempo. A gente que vem com uma energia masculina mais aguçada, não dá conta de ficar dentro de casa. Então, sinto que eu devia ter feito uma forcinha, mas não dei conta. Fiz uma forcinha no começo, mas foi pouco. E aí a gente sai para trabalhar, e a gente chega um pouco cansado com as outras tarefas, e a gente tem pouco tempo para observar. Aliás, a nossa geração se dá ainda muito pouco tempo de presença. Quanto de vocês, nesse minuto que eu estou falando, que eu estou chamando a atenção de vocês agora para estarem presentes nesse minuto, olhando todos para mim, pensando todos em tudo que eu estou falando, quantos de vocês, na hora que eu comecei a falar, não estavam pensando em alguma outra coisa? Não precisa levantar a mão. Mas é da natureza humana, da natureza do cérebro humano, que não está domesticado, realmente ficar pulando de galho em galho. E aí a nossa presença é muito prejudicada.
Nós não vemos os nossos filhos na essência, não vemos nossos maridos na essência, nossas esposas na essência, não vemos a nós mesmos na essência, muitas das vezes. Ficamos na casca. Se eu perguntasse aqui para vocês, quem são vocês? O que será que vocês me responderiam? Tem gente que põe uma saia justa nessa hora e fica assim, caramba. Eu sou fulano de tal, trabalho com tal coisa, sou mãe de fulano, de ciclano, sou casado com Beltrano. Ponto. O que falou do fulano? Falou nada. Porque são papéis outros, não é você na essência. Nós, infelizmente, estamos meio alienados das nossas essências pela falta de presença, pela falta de observação. Nós precisamos estar mais presentes para nós, para nossos maridos, para as nossas profissões, para os nossos clientes, para os nossos, para as pessoas, nossos pais, nossos amigos, para as pessoas que a gente atende nas lojas, para as pessoas que nos atendem nas lojas. Falávamos ainda agora lá dentro, o quanto que a gente vai numa loja e é maltratado. Hoje em dia eu vou dizer, mas não pode, né? Tem um trem errado nesse negócio. Mas nós também temos que gerar presença. Nós não somos conectados a ninguém nesse mundo à toa. E se não estivermos presentes, passa batido. Quantas pessoas a gente encontra na rua e não sabe por que encontrou e também não pensa muito por que foi que encontrou, não. E às vezes não dá a devida atenção, a devida presença. Às vezes pessoas que são ditas como qualquer pessoa. Uma pessoa que sentou do meu lado no banco. Uma pessoa que me atendeu na loja. Mas a gente não estava ali, a gente estava pensando em outra coisa. A gente só queria aquele negócio para sair correndo, para ir fazer, para fazer. Ou então estava no ônibus, querendo que chegasse lá para fazer a palestra, para fazer outra coisa. O mal da nossa geração é estar a maior parte do tempo no passado, que nos deprime, a maior parte no futuro, que nos gera ansiedade. E nós devemos estar diante desses filhos, dessas pessoas que nos foram mandadas com presença. Estando verdadeiramente em função do outro, pelo menos em alguns momentos, porque não dá o tempo inteiro, né? Precisa um monte de gente para a gente dar atenção e dar presença, e para a gente mesmo, imaginem, nesses vários papéis que a gente tem, se dá tempo da gente olhar o tempo inteiro, né? Mas tem que dar um jeitinho. Olhar celular, então, é um negócio complicado, né? A gente esquece desse trem. A gente manda eles não botar senha, a gente manda eles não deixar a gente com a senha, se for o caso, né? Eu tenho a digital, minha está lá, mas tem hora que eu esqueço desse trem, gente. Aí, depois de muito tempo, eu vou lá passar um pente fino no negócio, para ver como é que está o negócio. Ele até esquece que eu faço isso. E quem somos nós, os pais? Nós somos esses que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lá no capítulo 14, no item 9, vai falar assim: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos, presta atenção no bom mineirês, presta atenção nos vossos deveres e pondes todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Ai! Nós somos esses. A gente não precisa fazer mais nada com o filho. A gente não precisa da viagem à Disney. A gente não precisa dar o iPhone de última geração, que me perdoem, eu já não sei mais qual que é. A gente não precisa ter todas as assinaturas que eles querem. A gente não precisa dar os brinquedos que saíram na última temporada para o Natal, para o Dia das Crianças e tudo mais. A gente não precisa dar uma casa de luxo, não precisa dar as férias dos sonhos, não precisa nada.
Perdão, viu? Não precisa. A sua única e intransferível obrigação é aproximar essa alma de Deus. Mais nada. Podíamos acabar a palestra aqui. Não tem mais nada para você fazer. Ah, Vena, mas como é que faz isso, né, gente? Dá uma dica, ajuda aí, né? Colabora com o negócio, porque tá difícil. Tem umas que, graças a Deus, vêm e já vêm com os dispositivos mais aproximados, né? Já vêm com um caminho meio andado. São pessoas mais amorosas, já desde o começo. Tem umas que vão se tornando, se você der conta de dar amor para eles. E esse é o primeiro passo. Jesus veio à Terra por causa de quê? Alguém sabe? Alguém arrisca me dar um palpite de por que Jesus encarnou? Peraí. Ok, para ser modelo e guia da humanidade. Mas para onde? Para o amor incondicional. Amar só se aprende, não é amando, é sendo amado. Ninguém na face dessa terra e de outras ama sem ter sido amado. Se você está aqui, eu tenho uma boa notícia. Você foi amado. Ninguém te jogou na lata do lixo. Ninguém te enforcou, te asfixiou. Ninguém te abortou. Você está aqui. Você foi amado. Ou seja, acabou a desculpa. Ah, Fernanda, eu não gosto desse trem de abraçar, de relar, de beijar. Mas quem que disse que amor é abraçar, beijar, relar? Isso é pra gente que já ficou mais frouxa, assim. Que já tem uma proximidade, que já está mais seguro de encostar no outro. A maioria de nós aqui teve pais que não abraçaram, não beijaram. E muito menos, como diz o Rossandro, perguntou para vocês, você me ama? A maioria aqui não teve essa frescura toda, não. Eu vim ter colo de mãe depois de véia. Porque eu falei assim, peraí, moça, senta aí, agacha, senta nessa poltrona, larga essa televisão. Na época ela ainda não ficava muito no Facebook, não. Agora, meu filho, tá difícil. Quando ela não tinha, eu ainda consegui um espaço. Aí deitei na cabecinha lá, aí ela deve ter perguntado assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né, gente? Ela olhou para mim, meio assim, sem graça. Eu falei assim, minha filha, faz um cafuné. Pôs a mão, né? Eu, não, filha, é assim, ó. Agora vai acalmando. Mantém a pressão, mas vai devagar. Vai devagarzinho. Pronto, isso é cafuné, te contar. Ensinei, ela aprendeu, e aí nós ficamos ali um tempo até ela pensar assim, já posso levantar? Eu percebi, ela só pensou, ela não falou nada, ela foi boazinha comigo. Porque ela era bacana, ela me ama, mas só que ela não estava entendendo como é que fazia, né? A minha lembrança de abraço dela, por mais que hoje a gente se abrace um pouco mais, é abraço de Réveillon. Natal também a gente instituiu, depois eu comecei a abraçar no Natal também, para ver se ficava mais bacana o negócio. Hoje em dia a gente abraça, no Natal e no Ano Novo, né? Já tem 2 momentos que tem que bater o cartão e abraçar, mas abraçar assim, né? Agora já aprendeu a abraçar, já sabe como é que faz o negócio. Mas porque ela não teve isso.
Como é que ela ia aprender isso? Ela aprendeu a abraçar namorado, marido. Isso a gente aprende fácil, né? Porque eles abraçam a gente. A gente quer chegar mais pertinho, assim. Mas filho, pai, mãe, pai então, né? É meio esquisito. Mas até que meu pai era mais assim, chegado do que minha mãe. Mas é importante a gente entender, ninguém ama sem ter sido amado, ninguém dá afeto sem ter ganhado. Afeto positivo, né? Porque afetar, todo mundo afeta todo mundo, né? Você é afetado por alguém no seu dia a dia? Você sente que de vez em quando o negócio pega assim, que você fala assim, meu Deus, minha Nossa Senhora, aí vem. Tem dia que a gente toma um susto, né? A gente está despreparado, às vezes, no trabalho, em casa, assim, vem umas coisas estranhas, assim, que afeta a gente. Quem que viu o filme Divertidamente? Gente, quem não viu, veja. É uma animação da Disney e da Pixar, que retrata o funcionamento do cérebro humano através de personagens extremamente divertidos e mostra os sabores e os dissabores do aprendizado. E aí, esse filme é imperdível e a gente vê direitinho, né? A gente dando umas retraídas, uns sustos na pele de uma pré-adolescente. Então, vamos lá. É conosco aproximar essa alma de Deus. Com todas essas dificuldades que a gente sabe, que a gente já falou no começo, nós devemos aproximar essas almas de Deus. E no título me fala que quem ama, educa. E aí, graças a Deus, vocês já entenderam que todo mundo foi amado, cada um de um jeito. Tem gente que ama, né? Mostra que ama dando um prato de comida bacana, que você gosta. Tem gente que vai te amar olhando para você e deixando você conversar. Tem gente que te ama, que simplesmente chega, te dá um beijo, correndo e sai correndo, e você fala assim, é ela mesmo. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Resumo, não julga. Não tem erro, nem acerto. É assim. É para a gente olhar lá no berço as características, não os defeitos. Ninguém falou? Fala maus pendores. Não fala erro, fala? Falou maus pendores, coisas que ainda estão arraigadas em nós, de momentos que já não nos são mais necessários, como o rabo do peixe, a cabeça do peixe pode voltar. Tem coisa que em outros momentos não tinha e agora a gente veio aqui para ir adquirindo. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, né, a ser um ser humaninho qualquer, aceitar-se limitado, aceitar-se falho. Se pai e mãe não se aceita falho, sinto muito, vai dar errado. Ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama porque não conhece as angústias da alma e nem as do corpo. A gente chega lá. Que é esse amor aqui, que é aquele já altos patamares, né? Um pedaço antes fala, né? Que primeiro a gente era instinto, aí vai melhorando, sensação, sentimento, aí o ápice, né? É o amor, né? E até chegar no amor puro e realmente incondicional, demora um cadinho. Feliz aquele. Seus pés são leves e ele vive como transportado para fora de si mesmo. Ai, gente, eu chego lá. Mas aquele que ama é mais leve. Esse trem está caindo, que eu vou tirar daqui, porque está caindo. Aquele que ama é mais leve, porque consegue enxergar o outro sem estar o tempo inteiro querendo pegar o erro do sujeito para poder consertar. A gente olha para o filho e quer que o filho seja perfeito, passa a vida inteira, meu querido, não vai dar conta. Não vai ser, sinto muito, mãe e filha ali, mais bonitinho, de bracinho.
Sinto muito que essa menina linda, que está aqui esse tempo todo, porque assim, menino, depois que está palestra, né, gente? Vamos combinar que não é todos, não. Você está de parabéns, sua filha é uma gracinha. Não é fácil. Né? Nós temos que entender que no dia a dia, a gente acaba querendo consertar mais do que deve. A gente esquece do para que realmente a gente está com eles, que é orientar para aproximar de Deus. Então a gente até ensina regras de etiqueta, que tem que comer de boca fechada, que tem que não botar o pé na mesa, que tem que realmente usar o talher na hora de comer, para a gente não passar vergonha na rua, não passar vergonha no supermercado, não passar vergonha no restaurante. A gente fala um monte de coisa, para ver se conserta algumas coisas, né? Para ver se dá uma melhoradinha, né? Para ver se não fica tão ogro, né? Tem que dar uma debastada nas coisas, né? De vez em quando, mas não preocupa em excesso, porque senão vai doer em você, vai doer no outro. O outro vai entender que você não gosta dele, porque ele é todo errado. Toda hora você fala, faz isso, né? Faz aquilo, né? Oi, gente, mãe é um bicho sem tipo, né? Mãe é sem tipo demais. A gente brincou demais de jogo dos 7 erros na infância. É uma perspicácia para ver os detalhes. Eu não sei para quê. Eu ainda fico... E o pior de tudo é que eu vejo. E aí a gente fica pesado. Aí eu faço, eu não vou ver, vejo. Ai. Precisamos nos tornar mais leves. Todas as vezes que o meu olhar puxa para essas coisas, eu tento, não é sempre que eu consigo, não. Mas eu falo assim, orientar uma para Deus, 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 orientar uma, para ver se pega, né? Para ver se eu consigo. E aí, assim, eu vou utilizar de um exemplo de uma amiga que até está na plateia, que eu não preciso dizer quem que é, mas que essa semana chegou para mim muito nervosa, preocupada, que estava com um desafio muito grande na vida dela. Só ela, que não vai olhar para os lados e não vai fazer nenhuma expressão com a face para que ninguém saiba quem é. Ela falou assim, Fernanda, mas eu... E aí eu estava fazendo a palestra, aí eu falei muito sobre desafio e tal, aí ela falou assim, Fernanda, o desafio agora está grande. Eu falei assim, gente do céu, pronto, a minha está grávida. A gente já pensa uns trem diferentes, né? Querida, deixa eu contar. Assinou o boletim com a minha letra, tentou falsificar a minha. Eu falei assim, bom, você não fez isso não? Ela, não. Mas o pai dela fez? Eu falei assim, mas... Aí ela olhou para mim assim, com aquela cara, né, de espanto. Mas por que você fez? Eu fiz. Ser besta, meu pai era bravo, pabu, batia na gente, que era uma cor de doido, você acha que eu ia, sim, fácil, mostrar aquela nota vermelha para ele? Nem morta. Tentei, sabe? Não deu muito certo, não. A rúbrica dele, assim, ó, concurso. Nem ele não dá como fazer, tem hora. E aí, a repercussão que a gente dá para essas coisas, que às vezes são da alma humana, que a gente tem que conversar e fazer, filho, deixa eu te contar, se eu fizer isso mais para frente, isso aí dá cadeia, tá? Deixa eu te contar. Faz isso mais não, que uma hora pode dar errado. Você pode ser preso por isso, mas a mamãe te ama, e da próxima vez que você tirar uma nota vermelha, ok, tudo bem. A gente vai tentar estudar mais. Não falei todas essas coisas para ela naquela hora não, mas ela está aqui mesmo, então agora já escutou, né? Mas na hora eu estava meio com pressa, meu marido estava me puxando para ir embora, assim, que ele estava com fome, sabe? Aí eu tive que sair meio assim, meio de fininho. Mas definitivamente, quantas coisas nós supervalorizamos nos nossos filhos. Mas isso é desonestidade. Minha filha, mas nós começamos essa encarnação totalmente honesto. Todo mundo na face da terra não é, só meu filho que não é?
Não existe isso, meu querido. A gente tem que orientar. Ele está ali, do meu lado, para isso. Vamos lá? Passou? Passou não. Foi. Aí eu volto na fala do que o Rossandro gosta. Você me ama? Se a gente não der preocupar com isso, se eles me amam ou se eles não me amam, que eu tenho a minha obrigação de orientar para Deus. O que é que a gente tem que pensar primeiro? Separei umas pequenas ideias. Porque os pais estão tudo desnorteados, sem saber o que faz. Na hora de fazer, não tem muito parâmetro. Para essa nova perspectiva, muitos de nós adentramos a doutrina espírita, entendemos essa realidade da imortalidade, né? Já tardiamente, às vezes já tínhamos filhos, já estavam tudo casados, né? Eu, graças a Deus, tive a grata satisfação. Até um certo ponto eu me achava privilegiada, agora eu vi que tem pouco tempo que eu descobri que não é tanto assim, não. Nasci em lar espírita. Meu pai não era espírita, mas depois que casou, minha mãe, com energia mais masculina que a minha, sujigou o homem virou espírita também. E fui evangelizada desde cedo. Naquela época não tinha evangelização na primeira infância, né? Antes dos 7 anos, mas eu fui evangelizada. Agora tem até no ventre, gente, que maravilha, né? Tomara que todos vocês aqui que tenham filhos e que ainda vão vir a ter, coloquem desde o ventre essas crianças para ser evangelizadas, porque o bicho está pegando. Realmente os vales e os umbrais são tudo limpo. Já não tem mais ninguém passeando por lá. Está todo mundo por aqui mesmo. Se está alguém preocupado com o umbral, é aqui mesmo, que está todo mundo aqui junto e misturado. Então a gente precisa ver o que nós vamos fazer com isso, né? Se não é como nossos pais fizeram, manda quem pode, obedece, quem tem juízo. E nem como na década de 80, muitos profissionais, muitos colegas preconizaram de que não podia traumatizar, não pode dizer muito não, senão a criança não vai adiante na vida, fica parada, né? Se não é nem uma coisa nem outra. Bom, eu já cheguei a essa conclusão, se ninguém tinha chegado, chegue agora, porque senão a gente não caminha com a palestra. Então, não adianta a gente dar tudo e nem tirar tudo. Nem é só sim, sim, nem é só não, não. Porém, que seja o seu sim, sim. E o seu não, não. Todo o processo de evolução histórica é dado em pêndulo. Você sabe o que é pêndulo? Sabe aquele relógio cuco que ficava assim, né? Um ponto histórico de desorganização ainda, ou um ponto desse momento, uma tese dentro da dialética. Aí vem do outro lado alguma coisa diferente, completamente diferente, para ver se quebra os corações endurecidos daquela outra geração. Aí vai lá, exagera. Para poder uma hora chegar, não, gente, eu acho que a gente exagerou. Vamos voltar um cadinho. E nós estamos nesse momento de querer voltar um pouquinho para manter limites com amor. E não é fácil, não. Aí está a frase do Desde o Berço, que eu achei que eu tinha que ter colocado lá na frente, mas eu coloquei na ordem do quem ama, educa. Que desde o berço a criancinha manifesta os instintos, bons ou maus, que traz de sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem aonde? Mais alto em coro agora. Você tem alguma coisa que não é legal ainda? Ah, então você é orgulhoso e egoísta ainda. Todos os males. Todos. Se você olha para você e fala assim, tem um detalhe. Ainda tem orgulho. Ainda tem egoísmo.
E o povo já começou a movimentar com um papelzinho para mim ir embora, olha só. Ah, meu Deus. Eu vou ficar igual o Ricardo, inimigo do fim. Descobri esse apelido dele lá dentro. 2 pontos importantes. Ricardo Vardil, pediatra de Belo Horizonte, não sei se todos já viram esse livro, Pedagogia da Virtude, uma educação possível. Ele faz considerações belíssimas. Eu falo que Rossandro, no HELP, vem pôr ordem na casa, e Ricardo Vardil vem colocar alma na casa, calma na casa, amor na casa. E ele fala muito do filtro do sentir, que a gente deve se permitir, né, quando a gente fala de estudar os maus pendores, que a gente deve sentir os nossos filhos, entender o que está acontecendo. Uma birra, um grito, é um pedido de socorro. Uma bagunça excessiva é um pedido de atenção. Ah, mas a gente então vai deixar. Não, gente, ninguém está falando isso. Só que a gente tem que ter ouvidos de ouvir. Se a gente não tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, aquele ser humano que tem uma história, que se sentiu amado ou não, a gente não vai conseguir orientá-los para Deus. Porque a gente não vai saber o que tem ali para ser orientado. Aí a gente quer enfiar goela abaixo algumas informações, como se fossem tábulas rasas ainda, que eles têm que aprender isso, isso e isso, decorar as passagens do Evangelho, para poder fazer direitinho. E não é assim. Eu preciso olhar para o sujeito e ver quem é que está ali, hein? Qual que é o meu papel para a orientação dessa alma para Deus? Dentro da proposta de Rossandro, ele inaugura esse termo de reintegração de posse afetiva, falando da importância de que a gente retome o nosso papel de pais e mães, porque nos mandou Deus aquele sujeito. E se a gente é ou não é bom ou ruim, o serviço é nosso. E é preciso construir a autoridade para isso. E como é que constrói a autoridade, Fernanda? Pelo amor de Deus, se a gente é ser humano, tudo falho, tudo ruim, tudo atrapalhado, como é que a gente faz? Primeira coisa, anotem na cabecinha, verdade. Se você não é verdadeiro, se você fala mentira para o seu filho, o homem do saco vai te pegar. Você vai fazer ter respeito por você? Você vai construir sua autoridade? Não, você vai ficar com medo de você, né? Pelo menos. Seu pai vem, fica pianinho não, para você ver. Coitado, o pai vem nessas horas, né? Um monstro, né? É um carrasco, bicho. Tem que ser em cima de verdade. Tem que ser em cima. Porque confiança, quando quebrada, é cristal. Não tem remendo. Sejam verdadeiros. Errando ou acertando. Fala assim, fui eu. Eu sou assim também. Ou eu penso assim e estou tentando mudar. Eu fiz isso e estou tentando organizar. Segundo ponto para organizar a nossa autoridade é ter coerência. É falar, se faz. Alguns aqui devem conhecer aquela historinha, né? Da mãe que levou o filho
num sábio pro sábio falar para ele parar de comer doce, e ele pediu para ele voltar uma semana depois, porque na verdade ele ainda comia doce, então ele não podia falar para o fulano que ele não podia comer doce, porque comia doce, como é que ele ia fazer isso? E a mãe ficou brava, porque esperou esses dias todos para poder falar isso. E quando é assim, ela falava para ele não comer doce e comia. Para que a gente instaure um hábito novo nos nossos filhos, é preciso que a gente faça. Não preocupa se em criança você teve que esforçar demais. Se por um tempo ele não comer determinadas coisas ou não fizer determinadas coisas. Porque se você plantou a semente, filhinho. Mesmo que durante a adolescência ele se rebele, se revolte contra os princípios espíritas, mas se você levou na evangelização, está plantado. Se você ensinou, se você foi coerente, falando e fazendo, está plantado, filhinho. Preocupa não. Filho tem que rebelar na adolescência mesmo, senão é depressivo. Está tudo, ó, tempo esgotado, é sempre assim. Eu tenho um problema com essas plaquinhas, mas eu sou aborrecida, sim, sou abusada. Depois que eu descobri que ser abusada era bom, assim, né? Faz a gente ir mais além, sabe? Mas você não pode ser atrevido demais, não, senão você fica bravo com a gente. Mas eu estou acabando. Eu não vou ler, mas é de notório saber da humanidade inteira os textos, a poesia de Gibran, onde ele fala que nossos filhos não são nossos filhos, mas filhos da ânsia da vida, que são flechas e nós somos arcos, e que cabe a nós, arcos, permitirmos que o argueiro nos dobre o suficiente para que nós possamos lançar longe as nossas flechas. Quem é o argueiro mesmo? Quem que é o argueiro mesmo? É Deus, né? E os desafios que nos vêm, e a gente não entende por que tem desafio, né? Por que o trem é daquele jeito? E a gente às vezes briga, e a gente quer esticar pouquinho, né? Aí se a gente estica pouquinho, se a gente não se esforça no processo educativo, nossos filhos vão fazer assim, tchuf, vai cair na beiradinha, vai ficar igualzinho a gente. Quando, na verdade, mesmo não sendo perfeitos, a gente pode se dobrar para que eles possam ir mais longe que nós. Porque a nós é pedido a orientação, é para dar sentido, para dar lógica nova, paradigma novo do amor, da reencarnação, da imortalidade da alma. É preciso dar nortes para que eles possam ter mais elementos, porque raciocinam. Te contar, todos os seus filhos raciocinam. Alguns vêm lesados nessa área cerebral, porque ainda não estão aptos moralmente a dar conta de fazer algo de melhor por si. E você tem que só amar, né? Que aí fica mesmo grande, pequenininho pro resto da vida para você amar. Para ele se chafurdar de amor seu. Mas a maioria de nós fica inteligente mesmo. Tem raciocínio e vai utilizar os elementos que você ensinou para organizar-se dentro do papel que lhe foi dado na sociedade. E aí, para que a gente termine, eu gostaria de só fazer uma pequena reflexão. Que filhos nós vamos deixar para o mundo? A Terra está em transição. Nós vamos deixar melhores filhos para o mundo ou a gente vai deixar um sujeito para dar trabalho por aí? Ele que se vire para lá com a autoeducação depois e melhore. O papel está conosco. E é importante. Ops, espera aí. Foi. Dá para vocês verem o que eu escrevi aí? É preciso de 4 elementos para a gente fazer um projetinho. Porque chega da gente fazer o trem para a coxa, né, gente?
Já chega alguns que já casaram nas coxas, já não planejaram para casar, quando viu já estava casado. Vamos pelo menos parar para pensar o que a gente faz depois que a gente tem filho. Primeiro a gente tem que saber quem a gente é, para a gente saber o que a gente está passando sem ver. Segundo, é importante que a gente... pense onde é que a gente quer chegar com esses meninos. Que é, onde mesmo? A aproximar essa alma de Deus. Quais então serão as minhas ações, as minhas novas ações? Se eu sei que eu sou isso, aquilo e aquilo outro, o que eu vou fazer para melhorar? Para me melhorar. Se você quer mudar o mundo, comece por onde? Por você. Autoresponsabilize, se você não mudar, pode falar até babar no ouvido dos outros, que os outros não vão mudar não. Desiste, para de falar, você tem que ser assim, você tem que ser aquilo outro. Quando eu casei você não era assim, desiste. É melhor. Quais serão as minhas novas ações? Para que a gente possa pensar também quando que a gente vai fazer aquilo. Porque às vezes a gente até chega nesse negócio assim, não, eu quero agora... Eu vou ler mais sobre educação, eu vou fazer isso assim, vou todo sábado agora fazer sessão de pipoca com meu filho e minha filha, e vou estar lá, e vou brincar, e vou conversar, não sei o que, e vou chegar em casa, e vou dar beijo, não sei o que. A gente até fala um monte de coisa, né? A gente sai daqui inspirado, querendo mudar o mundo, né? Mas a gente chega lá, na hora do vucu-vucu, no dia a dia, a gente esquece tudo que a gente planejou, faz uma semana, depois acaba tudo. Depois quando encontra com a Fernanda de novo, assim... Eu esqueci desse trem, bem que ela falou. A gente tem que pensar quando. Planejamento, projeto. Está projetado lá em cima, só que a gente esquece, né? Então a gente tem que escrever do lado de cá. Para que a gente possa verdadeiramente chegar a algum lugar. A gente propôs que ia fazer disciplina. Se Chico precisou de escutar, disciplina, que dirá eu, né, gente? Ela vai anteceder a espontaneidade, já disse Emmanuel. Se você não faz uma coisa espontânea, força. Ah, filha, mas eu vou dar um abraço forçado, dê. Aos pouquinhos você aprende. Ah, Fernanda, eu vou rezar para que fulano que me faz raiva, reza, aos poucos fica natural. Tudo que a gente tem que adquirir tem que ser com muita disciplina. Porque definitivamente nós vamos falhar. Muitas vezes. E aí nos resta, gente, mas tem hora que não vai. Reconhecer e recomeçar imediatamente. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Agora as dietas estão falando muito disso. Assim. Se você comer um doce, está fazendo a dieta, comer um doce, não estraga a semana não, não perde a dieta inteira não. Comer o doce, na próxima refeição, você come direito de novo, pronto. Combinado? Combinado. Se você errou, se você fez uma coisa com seu filho que você não gostou de ter feito, fala com ele. Fala assim, da próxima eu vou tentar melhorar, porque essa não ficou muito boa não. Assume, pactua com ele. Ele vai ver que você está se esforçando para ser melhor. E ele também vai se esforçar para ser melhor. Muito obrigada pela atenção de vocês.